Beleza, então vamos começar a nossa aulita de hoje. A galera ainda está chegando, vamos lá, vou apresentar minha tela para vocês, para mostrar o que já tem ali disponível para vocês no Moodle, tá? O que eu já deixei pronto para vocês ali, tá? Então, olha só, galera, deixei o conteúdo para a aula de hoje, né? O que a gente vai ver na aula de hoje, então, veremos alguns requisitos da norma ISO, aí, veremos alguns requisitos da norma ISO 14001, tá? E também vamos fazer uma relação do sistema de gestão ambiental com algumas formas, algumas estratégias de prevenção da poluição ambiental, tá? Então, como conteúdo, então, os requisitos e essas estratégias ambientais, principalmente a produção mais limpa, tá? Que é uma estratégia que hoje é muito falada, é muito utilizada por alguns empreendimentos, tá bom? Então, nós vamos ver este conteúdo. E já deixei para vocês também uma atividade avaliativa de revisão, tá? É claro que a gente ainda tem, além dessa aula, mais 2 aulas, mas eu já estou deixando essa atividade para ser, então, postada até um dia depois da nossa última aula. Tá? A gente já sabe que a gente vai ter avaliação, né? Nossa última avaliação lá no final. Então, eu vou deixar disponível para vocês essas perguntas para que vocês, então, desenvolvam elas e postem. Vai servir como atividade de revisão para vocês e também vai valer nota, tá? Quanto que vai valer? 2 pontos. Então, a nossa última prova vai valer 8 pontos e essa atividade de revisão vai valer 2 pontos, que será somada, então, à atividade da prova, a nota da prova, tá? Essa atividade de revisão pode ser realizada em duplas, não tem problema nenhum. Somente um da dupla irá postar e, claro, que vai indicar o nome do colega que fez junto, tá bom? Então, não é algo muito complexo, mas é bom que vocês comecem a fazer. São 20 perguntas para vocês responderem referente ao conteúdo que vai cair na prova, tá? Então, eu selecionei 20 perguntas. É claro que eu poderia colocar muito mais perguntas do que as 20. Então, não esqueçam que essa atividade vai ser uma atividade base para vocês, para estudo. Vocês não vão se concentrar apenas nessas perguntas para o estudo da prova, tá? Então, é importante que vocês tenham essa consciência, tá? Que isso é apenas uma atividade para revisão, para ajudar vocês nos estudos de vocês, tá bom? Tranquilo, galerinha? Se tiverem alguma dúvida no decorrer da atividade, vocês vão me mandando, vão me avisando que a gente vai conversando para saber a dúvida de vocês, tá bom? Não se preocupe com relação a isso. Claro, tem algumas perguntas que a gente só vai ver a resposta, digamos, em sala de aula, na nossa última aula que nós vamos ter. Então, só daqui a 2 aulas nós vamos ter a resposta delas. Mas vocês podem ir fazendo, não tem problema nenhum. Tá? Se vocês já souberem a resposta, se for um assunto que para vocês não é um assunto novo, e vocês já souberem, não tem problema. Vocês podem fazer e postar a qualquer tempo, até o dia 16 de dezembro, ao meio-dia. Não é à meia-noite. É até o dia 16 de dezembro, ao meio-dia. Por que isso? Porque aí dá tempo do prof corrigir a atividade e conseguir postar a nota de vocês. Tá? Então, até o dia 16 ao meio-dia. Com relação à nossa última avaliação, eu vou conversar com vocês já mais adiante. Tá? Então, de repente, na próxima aula, eu já comente com vocês sobre a nossa avaliação, como que ela vai ser nos mesmos moldes da anterior, tá? Então, ela vai ter aí um prazo para ser realizado, onde ela vai estar disponível, e aí, então, terminou o prazo, ela fecha, então, essa avaliação, né, esse formulário fecha, e vocês não conseguirão mais responder a prova, tá? Não vai ter uma reabertura do prazo para a prova, tá? Mas, claro que isso depois eu comento para vocês novamente mais tarde, tá? Vamos tocar a bala, então, vamos lá para o nosso conteúdo da aula de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a ISO 14001. Lembrem que na aula passada nós comentamos sobre a metodologia desta norma ISO. Vocês lembram qual era a metodologia desta norma ISO? Alguém lembra disso? Era um ciclo. Que ciclo é esse? Lembram? PDCA? Beleza, Tainá, isso aí, ciclo PDCA. Essa, então, é a nossa metodologia para utilizar a norma ISO, para aplicar, para implantar um sistema de gestão ambiental, se usa a metodologia PDCA. Né? P de planejar, o D de do, fazer, ou seja, executar aquilo que foi planejado, de acordo com os critérios que foi planejado. Depois, então, o check, né? O check, eu vou
avaliar a minha execução, aquilo que foi planejado e como está sendo executado, se eu vou conseguir atingir os objetivos, se eu tenho que modificar prazos, se eu tenho que modificar a forma de fazer, responsáveis, equipes e assim por diante. Então, essa é a hora de avaliar os pontos positivos e pontos negativos. E depois, no A, do agir, né, do act, eu vou, então, agir sobre aqueles pontos que são necessários realizar mudanças. É claro que eu também devo observar aqueles pontos que estão ocorrendo da forma como planejado, porque é claro que isso é um ciclo, portanto, ele não se termina. Ele tem o foco, o objetivo na melhoria contínua. Portanto, ele vai sempre estar em movimento, esse ciclo PDCA. Então, eu terminei de agir, eu volto a planejar, verifico novamente se deve ter alguma alteração, se os meus prazos estão adequados, se o meu objetivo vai ser alcançado, se eu tenho que diminuir ou aumentar as minhas metas, né? Então, esse é o momento de fazer as avaliações, fazer os novos planejamentos, então, voltar ao ciclo do PDCA. Tá? Então, essa é a metodologia do sistema de gestão ambiental. Qual é o objetivo dessa metodologia? Melhoria contínua, certo? Então, por isso que ele é chamado de ciclo, para promover constantemente a melhoria contínua. Uma vez implantado o sistema de gestão ambiental, eu não paro por aqui. Eu devo seguir sempre avaliando, sempre melhorando o meu sistema, porque, por consequência, eu vou estar melhorando os meus indicadores ambientais. Galera, o que são indicadores? São números. Tá? Então, por exemplo, reduzir o número X de emissões atmosféricas, ou reduzir o número X de poluição atmosférica, ou reduzir o número X de geração de resíduos sólidos, reduzir o número de acidentes, reduzir o número de troca de equipamento, reduzir o número de, enfim, reduzir o número de erros que podem acontecer dentro do meu sistema de gestão ambiental. Tá? Então, melhorar os indicadores, melhorar os meus índices, os meus números, tranquilo? Então, esse é o principal objetivo do nosso sistema de gestão ambiental. Vou apresentar aqui novamente, para a gente pegar ainda a nossa norma ISO. Tá? Então, vamos dar mais uma olhada na nossa norma ISO. Então, olha só. A norma ISO, como nós já vimos, toda a parte introdutória, essa parte de objetivo da norma, né? Vimos a questão do ciclo PDCA, vimos alguns conceitos, tá? E aí, eu vou entrar com vocês, para a gente também não perder muito tempo, tá? Numa questão de requisitos desta norma. Atenção, galera. Os requisitos são a partir do número 4. Pode ver aqui, ó, contexto da organização. Aqui é que começam os requisitos, que vai até o 10.3 da norma. Vocês vão ver que depois do 10.3, nós vamos ter o anexo A. O anexo A nada mais é do que orientações para o uso dos requisitos. Tá? Então, o requisito em si é do 4 até o 10.3. No momento que começar A4, A4.1, significa que nós já estamos no anexo A. E aí apenas orientações. É claro que é uma explicação mais detalhada de cada requisito, então, às vezes, quando eu não tenho uma familiaridade com a norma, eu vou procurar também utilizar o anexo A da norma, mas se eu já tenho certa familiaridade, eu não preciso estar indo lá no anexo A. Basta que eu, então, interprete os requisitos da norma, tá? Então, nós temos assim, ó, vocês viram, de 4 a 10.3, nós temos muitos requisitos até lá. Na aula passada eu já comentei sobre alguns requisitos com vocês, vou retomá-los hoje, mas quero apresentar também outros requisitos que eu considero importantes, que são para a gente observar. Tá? Tem alguns requisitos que foram introduzidos nessa nova norma, que não estavam, né, na versão de 2004, foram acrescentados, então, na versão de 2015. Eu comentei com vocês na aula passada, né, que essa norma melhorou a questão de aplicabilidade da própria norma. O que antes a gente tinha uma aplicabilidade sobre um sistema ideal, ou seja, que não tinha nenhum problema com relação a, por exemplo, um dia que estivesse chovendo e que as atividades poderiam ser influenciadas sobre isso. Então, era sempre um dia estava ensolarado, estava claro, e aí, então, eu executava meu sistema de gestão ambiental. Mas a gente sabe que no dia a dia, as coisas não acontecem sempre de forma perfeita. Sempre há momentos em que eu tenho algum risco para a atividade,
e sempre tem algum momento que eu tenho uma oportunidade para poder melhorar ainda mais o meu sistema, certo? A minha atividade. Então, isso que essa versão 2015 trouxe para nós, essas questões de riscos e oportunidades, trouxe também a questão de que a organização, antes, né, de implantar o seu sistema de gestão ambiental, ela deve entender o seu contexto. Pode ver que no item 4.1 diz o seguinte, ó, a organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes ao seu propósito. Ou seja, antes, lá na versão 2004, nós tínhamos uma ideia de que a norma era para a aplicabilidade apenas dos muros para dentro. Então, eu pegava aquilo que acontecia dentro da organização e executava ali um sistema de gestão ambiental. Deixa eu permitir aqui a entrada da galera. Beleza, estão aí. Então, agora, eu saio dessa questão de muros, dessa parte interna do contexto da organização, e agora eu vou ter que trazer questões externas, questões que podem influenciar no meu sistema de gestão, que podem influenciar na minha atividade e no propósito que eu tenho enquanto sistema de gestão ambiental, enquanto organização. Pode ser enquanto políticas ambientais, enquanto objetivos ambientais, mas são fatores externos que vão influenciar no resultado. Portanto, eu devo entender isso. Não só mais agora as questões internas, eu devo trazer também questões externas. Tudo que irá afetar a organização, positiva ou negativamente. Tá bom? Então, a partir daqui, ele começa, então, a dizer um pouco mais sobre a organização, sobre o que ela deve levar em consideração quando ela vai avaliar, quando ela vai implantar um sistema de gestão ambiental. Fala também da questão de partes interessadas. Galera, tem inclusive uma perguntinha na nossa atividade de revisão, que é, o que são essas partes interessadas? Vocês saberiam me dizer quem são essas partes interessadas, galera? Estou aqui com vocês agora. Quem são essas partes interessadas? Me respondam aí. As empresas, os sócios, os funcionários, a comunidade em geral, os fornecedores, quem compra. Beleza, Tainá, é isso aí. É isso aí. Eu lembro que, inclusive, nós vimos isso na aula passada, tá? Retomando na aula de hoje, são todos aqueles que influenciam a organização e também aqueles que podem ser influenciados pela organização. Ou seja, aqueles em que o resultado que a empresa quer obter, em termos de políticas ambientais, nesse caso a gente está tratando de um sistema de gestão ambiental com base na norma ISO, então todos aqueles que são afetados ou que podem afetar a empresa, a organização, são as partes interessadas, que no termo em inglês seriam os stakeholders, tá? Então, essas são as nossas partes interessadas. Vamos voltar aqui para a norma, então, para saber o que ele traz para nós de partes interessadas. Ele diz aqui, ó, a organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o SGA, as necessidades e expectativas pertinentes dessas partes interessadas, quais dessas necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais e outros requisitos. Nós vamos ver o item requisitos legais e outros requisitos a seguir. Então, eu não vou me ater a esse ponto agora, tá? Então, olha só. Aí fala da questão do escopo do sistema de gestão ambiental. Escopo, galera, nada mais é do que o limite, tá? Então, o meu sistema de gestão ambiental vai ser aplicado de que ponto a que ponto? Né? Eu posso separar esse grande sistema em vários pequenos sistemas de gestão ambiental, que depois, quando eu juntar esses sisteminhas, eu vou ter, então, o todo do meu sistema de gestão ambiental. Tá? Isso eu posso fazer. Eu posso fazer um sistema de gestão ambiental, por exemplo, se eu tenho um parque fabril, onde eu tenho diversas atividades ocorrendo dentro desse parque fabril, e que eu consiga dividir, tem mais gente querendo entrar aqui, e que eu consiga dividir esses limites de aplicação do meu sistema, que ao final ele vai contemplar um sistema de gestão ambiental como um todo, lembrando que eu não posso mais dividir o sistema de gestão ambiental, né? Porque o resultado da empresa vai depender de todas essas atividades. Então, se o resultado final dessa organização depende de todas essas atividades, eu não posso fazer um sistema de gestão ambiental isolado aqui, um sistema de gestão ambiental isolado lá. Eu até posso, né, nesse meio tempo, fazer sistemas de gestão ambiental separados, mas
esses dois vão ter que estar interligados, vão ter que estar em conjunto para completar o nosso sistema de gestão ambiental completo. Tá? Então, quando eu falo de determinar o escopo, é o limite, qual é a aplicação. E aí, dentro desse limite de sistema de gestão ambiental, eu vou avaliar questões externas e internas, eu vou avaliar requisitos legais, eu vou avaliar normas internas da organização, eu vou avaliar quais são os limites físicos da minha empresa e quais são os limites que a minha empresa pode atingir, né? Não só os limites físicos internos, mas também externos. Então, tudo que envolve a atividade, aspectos e impactos ambientais. E aí eu começo, então, a entrar dentro do meu sistema de gestão ambiental. Tá? E aí eu tenho uma série de requisitos a serem cumpridos nesse sistema de gestão ambiental. Tá? Então, ele fala uma série de coisas. E aqui é um ponto que eu considero muito importante e que é um ponto que na norma de 2004, a gente não tinha isso com tanta clareza, ou talvez até nem tivesse essa parte de liderança. Tá? Liderança e comprometimento. O que acontecia em 2000, lá na versão de 2004? Tá? Nós tínhamos, então, a alta direção, a direção da empresa, onde o foco, a gente já sabe, né, se a gente for considerar aquela tripé do desenvolvimento sustentável, o foco sempre é o lucro, e aí, e eu concordo que tem que ser o lucro, porque sem lucro uma empresa não sobrevive, mas o que fazia naquela versão de 2004? A alta direção, a direção da empresa, o conselho da empresa, determinava atividades a serem realizadas, determinava implantar, então, um sistema de gestão ambiental, e só recebia, posteriormente, o resultado dessa aplicação do sistema de gestão ambiental, certo? Não participava desse sistema como um líder, não participava dessa aplicação dos requisitos, não participava de treinamentos junto com a organização, não participava de todos os, enfim, das atividades, né, que contemplam a implantação do sistema de gestão ambiental. Ela simplesmente delegava a função e recebia o resultado. Essa nova versão de 2015 não permite mais isso. Observem que agora nós temos o item 5.1, liderança e comprometimento. E esse item diz o seguinte: agora a alta direção deve demonstrar, está escrito ali, ó, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental. Então, ela que agora deve ser aquela que está na linha de frente do sistema de gestão ambiental. Ela que organiza as equipes, ela que comanda o sistema de gestão ambiental. Então, ela tem que ser o responsável por isso. Observe que nas linhas aqui, né, nos itens, a alta direção, então, deve se responsabilizar por prestar contas sobre a eficácia do sistema de gestão ambiental. Aqui a gente pode falar, então, de indicadores ambientais. Então, ela vai ter que demonstrar isso de alguma forma. Como é que ela vai prestar contas? Bom, ela pode prestar contas através de planilhas, ela pode prestar contas através de gráficos, ela vai demonstrar isso através do próprio site da empresa, através de murais da empresa, vai ter documentos que comprovam isso, ou seja, ela vai ter que prestar conta sobre o sistema de gestão ambiental, tá? Ela agora não vai exigir que outro preste conta, quem tem que prestar contas é a alta direção, tranquilo? Vamos lá. Assegurar, então, que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico. Galera, nós vimos na aula passada sobre a política ambiental e fizemos aí uma crítica sobre a política ambiental, numa questão de que, hoje em dia, as políticas ambientais são tão genéricas que ela pode ser aplicada para uma indústria de alimentos, ao mesmo tempo pode ser aplicada para uma indústria química, porque ela é tão genérica que é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, nós temos política ambiental pronta. Então, aí a gente fez uma crítica sobre isso na aula passada, podemos retomar se vocês acham necessário, tá? E aí nós vamos seguir, ó, assegurando a integração aos requisitos do sistema, assegurando que os recursos necessários para o sistema estejam disponíveis. Observem, quando eu falo recursos necessários, não necessariamente estou falando só de grana. Eu posso estar falando, por exemplo, de uma equipe capacitada, eu posso estar falando de dar treinamento, eu posso estar falando de uma nova tecnologia necessária, que vai ajudar a empresa, de repente, a atender um determinado requisito, ou a melhorar os seus indicadores ambientais. Então, tudo isso eu considero como recursos necessários. Tá? Então, ela deve assegurar que vai fornecer esse tipo de recurso em caso de necessidade da organização. E é claro que ela tem que avaliar, justificar se esse recurso é necessário, justificar se esse recurso não é necessário. Enfim, ela tem que, claro, ter disponível o recurso. Caso ela não forneça, ela tem a possibilidade de justificar, né, de forma, enfim, a explicar toda a situação do porquê que ela não está fornecendo tal recurso,
né? Pode ser por uma incapacidade financeira, pode ser por não ter condições de contratação de equipe, não ter condições de contratar um curso, né, um treinamento para os funcionários, enfim, ela pode aí justificar, mas ela não tem que se comprometer a fornecer recursos. Tá? Comunicar a importância da gestão ambiental eficaz. Então, a questão de comunicação nós vamos ver em seguida. Então, ela vai estar sempre no meio desse sistema de gestão ambiental. Tranquilo, galera? Então, vimos mais um requisito aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui, não. Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, vão abrindo o áudio e vão me chamando, tá? Porque eu estou aqui olhando para a norma, como vocês, então eu não estou vendo se vocês colocam alguma coisa no chat ali. Tá? Então, por favor, vão me comunicando. Política ambiental, nós já comentamos na aula passada, tá? Então, nós temos aqui alguns pontos em que ele estabelece que devem compor a política ambiental da organização, tá? E aí ele fala em questão de melhoria contínua, ele fala estabelecimento de objetivos ambientais, ele fala em comprometimento de requisitos legais, de atendimento, né, aos requisitos legais, etc, etc, etc. Tá? Aí, eu quero entrar com vocês num ponto que vocês vão observar em vários requisitos, tá? Que é isso aqui, ó. A política ambiental deve, né, ser mantida como informação documentada. Galera, informação documentada, não deve sair daqui, tá? Vocês vão ver logo mais que nós vamos ter ali informação documentada, tem um requisito específico, informação documentada, tá? Mas eu vou botar aqui, já vou adiantar isso, porque eu acho que é importante a gente saber sobre isso, tá? Documentada, informação documentada. Pergunto para vocês, o que para vocês é uma informação documentada? Me respondam aí, participe comigo. O que é uma informação documentada? Pode chutar, pode falar qualquer besteira. Agora é o momento de fazer cagada, galera. Agora é o momento de falar merda. Agora é o momento de falar nada com nada. Registro, diz ali. Olha aí, ó, Cleneiro, registro. Seria toda a documentação sobre a política de gestão ambiental e que pode ser disponibilizado ou não para o público, algo nesse sentido? Ó, Guilherme diz algo publicado. A Tainá também fala algo nesse sentido, fala em documentos, né? Especificando ali a política. Galera, informação documentada pode ser um monte de coisa, tá? Antes, na versão 2004, falava em documento. E quando eu falo em documento, eu falo em papel, tá? Agora, quando eu falo em informação documentada, não necessariamente nós estamos falando em um documento em papel. Esse documento, essa informação documentada, ela pode ser um e-mail, ela pode ser uma informação em mural, ela pode ser uma informação em site, ela pode ser uma informação em disquete, olha nós voltando lá para a Era da Pedra, disquete, pode ser uma informação em CD, em DVD, como vocês quiserem. O meio pode ser um meio físico, pode ser um meio eletrônico, pode ser qualquer meio, sinal de fumaça, isso é informação documentada, galera. Tá? Então, a gente não pode mais agora entender dentro da norma a informação documentada como um documento rígido, como um papel. Tá? Agora, a gente tem essa margem para poder trabalhar em termos de informações, disponibilizar isso de alguma forma. Pode ser através da rádio, é uma informação documentada, pode ser através de site, através de mural, através de rádio interno, através de e-mail interno, enfim, como vocês acharem que é interessante. Nós vamos ver logo em seguida essa questão da informação documentada, este requisito. Mas tem algo que veio antes ali do requisito, uma palavrinha que veio antes dessa informação documentada, que é manter. Manter informação documentada. E vocês vão ver que em alguns momentos nós vamos reter informação documentada. Então, nós vamos ter essa diferença. Por que um vai estar escrito, a organização deve manter informação documentada sobre tal coisa, e outro a gente vai ter, a organização deve reter informação documentada sobre tal coisa. Agora, galera, a diferença entre esses dois é uma diferença muito clara, depois que nós, obviamente, conseguimos interpretar essa norma ISO. Tá? Manter informação documentada significa o seguinte, que essa informação
ela estará disponível a quem quiser em algum lugar. Pode ser pelo site, pode ser em outdoor, pode ser através de e-mails, pode ser através de rádio, enfim, através de murais. Essa informação está disponível para quem quiser coletar a informação, analisar a informação de onde quiser. Então, quando eu falo em manter a informação documentada, significa que essa informação está disponível para a pessoa analisar em qualquer lugar, certo? Então, ela é acessível a qualquer tempo e é acessível a qualquer lugar. Eu digo a qualquer lugar, é claro que vai ter um lugar determinado, tá? Mas eu digo a qualquer lugar no sentido de que ela pode ser acessada, pode ser por e-mail, pode ser por site, pode ser outdoor, etc, etc, etc. Tá? Então, quando eu falei manter informação documentada, é isso que eu estou dizendo, tá? Tanto é que se eu entrar no site, como eu entrei no Google, por exemplo, e coloquei lá política ambiental, e a gente conseguiu acessar várias políticas ambientais, vocês viram, né? Nós conseguimos acessar várias políticas ambientais. Botei ali em imagens de política ambiental, apareceu várias políticas. Tá? Então, nesse sentido, manter informação documentada, vocês viram que a gente acessou da nossa casa a política ambiental de determinada organização. Tá? Então, manter informação documentada é isso. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me chamem, que eu agora já embalei a quinta e já fui. Tá? Já estou lá na 122 agora. Tá? Reter informação documentada. Quando eu falo em reter informação documentada, significa que essa informação ela deve estar no local de trabalho. Portanto, dentro da organização. Eu quero acessar a informação documentada sobre o requisito tal. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até ou a um setor de registro, ou ao setor de gestão de pessoas, que antes eram recursos humanos, agora mudou para gestão de pessoas, enfim, recursos humanos, gestão de pessoas. Então, para que eu acesse essa documentação, pode ser uma documentação de um colaborador, por exemplo, eu não vou acessar isso em qualquer site, né? Para que eu acesse essa informação documentada, eu preciso ir lá, analisar os registros que temos do colaborador dentro desses recursos humanos, dentro da gestão de pessoas. Então, quando eu falo reter informação documentada, é essa informação que está no local de trabalho. O pessoal me ama, me liga. Aí, então, para que eu tenha acesso a essas informações, eu preciso solicitar no local de trabalho. Tranquilo? Ficou claro o manter e reter informação documentada? Ficou claro para vocês? Sim. Beleza, Tainá. Mais alguém? Dúvidas? Camila, sim. Stephanie, sim. Beleza. Se ficou claro, tranquilo. Se tiver dúvida, por favor, me chamem, tá? Não se sintam envergonhados. Vamos novamente na nossa norma lá para seguir o baile, né? Vamos seguir o baile. Vamos embora. Olha só. Então, nós vimos aqui, ó, a política ambiental deve ser, então, mantida como informação documentada, já vimos isso. Deve ser comunicada na organização. Comunicada como, professor? Bom, pode ser comunicada através de rádio, e-mail, outdoor, mural, etc, etc. Mas tem que ser comunicada na organização. Por que isso? Porque todas as partes interessadas devem ter consciência, devem ter ciência daquela política ambiental. Ao ser questionado, ele deve ou saber a política ou saber indicar onde está esta política, certo? Isso significa, então, que se ele souber mostrar onde está a política ambiental, ele vai, então, dizer o seguinte: a política ambiental está disponível para nós. Olha ali, ó, estar disponível para as partes interessadas, certo? Então, ela pode ser comunicada, eu não preciso saber a política de cor, mas eu sei onde encontrar a política. E hoje em dia, é claro que a política ambiental já se torna um pouco mais difícil, mas tem políticas organizacionais que eles colocam atrás do crachá. Então, se a gente virar o crachá do fulano, a gente vai encontrar lá a política da organização. Então, isso também é uma forma de fazer com que as pessoas saibam da política, saibam dos objetivos, quais são os resultados que essa organização quer alcançar. Então, às vezes, eles utilizam desses artifícios, né, colocam atrás do crachá da pessoa, para que ela saiba onde é que está a política da organização. Nesse caso, aqui a gente está falando de política ambiental, que já é mais difícil de estar atrás do crachá. Tranquilo? Mas pode ser acessado em vários lugares. Tranquilo? Papéis, responsabilidades e autoridades. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização. Galera, imaginem o seguinte, tá?
Deixa eu ver alguém aqui para ser a alta direção. Peguei o primeiro, que é Arthur. Arthur e Camila. Arthur e a Camila fazem parte da alta direção e eles vão determinar as responsabilidades, os papéis com relação ao sistema de gestão ambiental da organização. Tranquilo? Então, a alta direção são vocês, Arthur e Camila. Aí, vocês conversam entre vocês e decidem que o Eduardo, é esse aqui que vos fala, vai ser o responsável pela parte de verificação de requisitos legais, de atendimento a requisitos legais. Então, vocês decidiram que eu vou ser esse cara aí, certo? Só que aí, os cabeçudos do Arthur e da Camila esqueceram de avisar o Eduardo. Delegaram a responsabilidade pro cara e esqueceram de avisar. Galera, aí tá aqui, ó. A autodireção deve assegurar significa, ele deve ter a certeza de que a responsabilidade que ele atribuiu foi comunicada à pessoa. Caso contrário, não existe responsabilidade alguma do Eduardo, concordam? Como é que eu vou ser responsável de uma coisa que eu nem sabia que eu era responsável? Agora tem que adivinhar, é meio sinal de fumaça. Se tu olha para o céu, se aparecer um sinal, tu é o responsável? Não. Ele tem que comunicar, certo? Então, isso aqui é um requisito importante. Muitas vezes determina-se papéis para as pessoas e não se comunica. Aí a pessoa não sabe que ela tem aquela responsabilidade, depois, né, leva uma mijada e não sabe por quê. Óbvio, não sabe por quê, porque ninguém avisou. Tá? Mais coisas. A autodireção deve atribuir a responsabilidade e a autoridade para quê? Para assegurar que o SGA esteja conforme os requisitos. Como eu comentei com vocês, aí o Eduardo vai ser responsável para identificar os requisitos legais, saber se esses requisitos legais estão sendo atendidos, etc, etc. Então, assegurar que os requisitos estão conforme. Tá? Relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo desempenho ambiental. É claro que é óbvio que isso vai ser relatado para a alta direção. Lembra que a alta direção é responsável por prestar contas, né? Então, eu sou responsável lá pelo requisitos legais e outros requisitos. Então, eu tenho que prestar contas para a alta direção, que então compilará, eu sei se é que se fala assim, né? Os dados de todos os requisitos, de todos os responsáveis, né? Pelo sistema de gestão, vai compilar esses dados, então vai disponibilizar a prestação de contas. Tranquilo? Galera, qualquer coisa me chamem aí, tá? Galera, aqui fala de riscos e oportunidades, também é algo que foi trazido, tá? Para a norma de 2015. Observem que a gente está aqui no item planejamento, olha aqui, ó. Planejamento, vocês lembram, né? Ciclo PDCA. Até agora, eu não entrei no ciclo PDCA. É claro que tudo isso aqui faz parte do planejamento, né? A gente sabe disso. Mas a gente tem lá item planejamento. Então, avaliar riscos e oportunidades. Aí tem várias coisas falando sobre riscos e oportunidades. Depois a gente entra em aspectos ambientais. Nós já mais ou menos vimos o que são aspectos, o que são impactos ambientais. E aí eu quero falar com vocês sobre requisitos legais e outros requisitos. Agora eu não lembro se eu comentei com vocês na aula passada, mas olha só, galera. Requisitos legais. Vocês devem, eu acho que eu comentei sim na aula passada. O que são requisitos legais? O que são requisitos legais, galera? Normas que tu deve seguir de acordo com legislação municipal, estadual. Boa, Tainá. Boa. É isso aí. Tá? Quando eu falo em requisito legal, eu estou falando em lei, eu estou falando em norma técnica, eu estou falando em regulamentação técnica, eu estou falando em normativas, em atos, em legislações que a organização, devido à sua atividade, é obrigada a atender. Quando a gente passa isso para a questão ambiental, nós temos várias legislações. Galera, vocês lembram? Acho que foi lá nas nossas primeiras aulas. Eu mostrei para vocês um painel da quantidade de legislações ambientais aplicáveis. Então, vocês viram lá que nós temos muitas leis. É claro que nem todas são aplicáveis a uma organização só, né? Mas nós temos legislações relacionadas a licenciamentos, nós temos legislações relacionadas a efluentes, nós temos legislações relacionadas a resíduos, nós temos relacionadas a emissões atmosféricas, nós temos relacionados a ruídos, enfim,
a segurança do trabalho, a questão de saúde, etc, etc. Então, tudo isso são requisitos legais, porque são obrigatoriedades externas, observem, obrigatoriedades externas, legais, meios legais, que eu devo atender. Isso é chamado de requisito legal. Aí nós temos, além disso, nós temos lá, que tem o seguinte, ó, requisitos legais e outros requisitos. Aí aqui, ó, e outros requisitos são esses. O que são esses outros requisitos? São requisitos que se tu quiser seguir ou não. Tá ali. Beleza, beleza. Agora, esses outros requisitos a gente pode entender como normas subscritas pela própria organização. Então, vamos supor que, além das legislações que essa organização deve atender, ela estabelece normas internas, que pode ser uma norma interna de uma determinada atividade que deve ocorrer, então os colaboradores devem observar X, Y, Z. Nenhuma lei diz que é para fazer dessa forma, mas a organização determina que deve ser feito dessa forma. Estabelece procedimentos. E isso é chamado de outros requisitos, são normas internas. E quando eu estabeleço normas internas, quando eu estabeleço procedimentos internos, eu tenho aqui um determinado requisito que eu devo atender. Eu não sou obrigado a determinar o procedimento, mas no momento que eu assim determino, eu sou obrigado a atender o procedimento na íntegra. Eu não posso, hoje eu não vou atender o procedimento, amanhã eu penso se eu vou atender o procedimento. Eu não posso, eu não tenho esse poder de escolha no momento que eu tenho essa norma interna. Eu sou obrigado a atender. Tá? Então, observem aqui, requisitos legais e outros requisitos, a gente está falando de legislações, normas internas, resoluções, atos normativos, regulamentações técnicas, enfim. Tudo que acaba se tornando obrigatório para a organização, certo? Então, aqui, nós temos um outro requisito. E a minha voz já está indo embora, né? Se dá, o professor fala, grita. Imagina nós em sala de aula, hein? Imagina aqui do lado, bom, o vizinho deve assistir minhas aulas todos os dias. Então, vamos lá. Vamos tocar a bala. Vamos de novo na norma aqui, galera. Olha só, requisitos legais e outros requisitos, tá? Acabamos de ver isso. Observe aqui, ó, a organização deve manter informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos. Manter informação documentada significa que eu tenho essa informação disponibilizada em algum lugar. Não precisa ser lá no local de trabalho, pode estar no site, pode estar em rádio, pode estar em outdoor, pode estar em uma série de lugares, tá? Pode estar em um sistema interno que pode ser disponibilizado para quem solicitar, e aí ele pode acessar de casa, enfim. Tá? Então, são sistemas, são informações que são acessíveis em qualquer lugar, tá? Planejamento de ações, então, ao planejar, a organização, então, deve abordar aspectos ambientais significativos, lembrando que o aspecto ambiental é todo elemento de uma atividade que pode causar impactos ambientais, certo? Quando eu falo em aspecto ambiental significativo, significa que aquele elemento de atividade, que pode ser, por exemplo, a geração de um resíduo sólido, a geração de um efluente, a geração de um ruído, por exemplo, ele pode se tornar significativo, ou seja, o potencial danoso deste elemento é maior do que os outros. E aí, então, eu tenho aqui um aspecto ambiental significativo. Como é que eu faço isso, professor? Bom, aí eu posso determinar critérios para avaliar os meus aspectos ambientais. E aí, avaliando esses critérios, né, eu vou determinar quais são significativos, quais não são significativos. Tranquilo? Eu tenho, então, que abordar requisitos legais, outros requisitos, e riscos e oportunidades, tá? Tem, então, mais uma série de outras coisas. Fala de objetivos ambientais. Galera, não dá para a gente achar, por exemplo, que, eu vou botar qualquer objetivo ambiental, por mais que ele não seja alcançável. Eu vou botar que eu quero atingir a galáxia, sei lá, eu qual.
Tá? Não, eu tenho que botar objetivos ambientais que sejam coerentes e que sejam, de fato, atingíveis, certo? Eu consiga chegar a um resultado. Então, eu quero estabelecer uma determinada meta. Tá? Então, eu tenho um objetivo, dentro desse objetivo eu tenho uma meta. Reduzir tantos por cento em desperdício de matéria-prima, por exemplo. Isso é um objetivo ambiental. Eu vou evitar desperdício de matéria-prima. Tem essa meta. Agora, eu quero eliminar 95%. Não, mas só um pouquinho. Primeiro que tu nem começou a executar determinada atividade e já quer eliminar 95%. Não, cara, começa ali com 30%, começa com 20%, 10%, e vai diminuindo aos poucos. Ou seja, tenha objetivos, tenha metas que são alcançáveis ao longo do tempo. Não adianta a gente querer estabelecer aqui metas que eu não vou conseguir alcançar em um curto período de tempo, ou até mesmo em um longo período de tempo. Tá? Então, isso tem que ser coerente com a política, tem que ser mensurável quando isso for possível, monitorado, comunicado para que as pessoas entendam, olha, nós temos uma meta, e vocês todos são responsáveis por atingir essa meta. Então, eu estou comunicando essas pessoas porque eles têm que saber que para atingir aquela meta, eu preciso do esforço de todos. Tranquilo? E, claro, atualizados sempre que necessário. Muitas vezes eu estabeleço, análise a cada 2 anos, ou eu posso estabelecer que eu vou analisar esse meu objetivo ambiental quando, quando a atividade atingir um determinado padrão. Pode ser assim também, Quem vai estabelecer isso é a própria organização. Tá? Então, deve também manter informação documentada sobre esses objetivos. Tá? Fala da questão do planejamento. Galera, eu quero que vocês observem, quando eu falo em planejar ações, ou seja, atividades, ações, para alcance dos objetivos, para que eu alcance o resultado proposto. Tranquilo? Então, por favor, estejam comigo agora. Tá? Diz o seguinte, ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização deve determinar o que será feito. Vocês já ouviram falar, por acaso, na planilha 5W2H ou 5W1H? Já ouviram falar nessa planilha, galera? Conversem comigo aqui, por favor. Já ouviram falar na planilha 5W2H? Bem assim, 5W2H. É uma planilha de gestão. Já ouviram? Sim, não? Nunca ouvi, tenho raiva de quem sabe. Arthur diz que sim, Alessandra diz que sim. Lenda diz que já. Show de bola. Show de bola. Beleza. Tem alguém aí que não sabe, tem raiva de quem sabe? Camila também diz que sim. Então, beleza. Vamos voltar para cá, então. Se vocês sabem, facilita um monte, galera, um monte. Olha só. Ao planejar como alcançar os objetivos, então eu vou planejar ações para alcance. Tranquilo? Aí é o seguinte, o que será feito? Lembra são 5 Ws, Primeiro aqui eu tenho what. O que será feito? O quê? Tranquilo? Esse é o primeiro. Que recursos serão requeridos? Que recursos serão requeridos? Isso aqui pode ser, por exemplo, um how much, um H ali, um dos Hs. Pode ser, por exemplo, a questão de quanto isso vai custar, Eu vou precisar desprender quantos recursos? É necessário recurso? Não é necessário? Quem será o responsável? Nós temos aqui who, Who. Faz um susto, Quem é o responsável? Quando isso será concluído? Mais um W aqui. Como os resultados serão avaliados? O como? Mais um W. Ou seja, eu tenho aqui uma planilha 5W2H para o planejamento do alcance dos meus objetivos. Certo? Então, aqui eu tenho a aplicabilidade em termos de requisito de uma planilha 5W2H, ou 5W1H, como vocês queiram. Tá? Eu não preciso fazer uma planilha 5W. Eu posso fazer qualquer outro tipo de planejamento. Mas ele já está dando aqui uma ideia
de uma planilha que a gente já conhece em termos de sistema de gestão, em termos de gerenciamento de organizações. Tá? E aí, é claro, traz outras coisas. Fala a questão de apoio, competência. Galera, temos tempo ainda, eu quero falar com vocês sobre competência e conscientização. Me digam aí, o que é uma pessoa competente? O que é uma pessoa competente? Sem titubear, o que é uma pessoa competente? Agora é a hora de dizer quem é o incompetente, né? Guilherme diz, alguém habilitado. Arthur diz, a quem compete alguma tarefa. Tá, tudo bem, né, Arthur? Tá saindo pela tangente aí. Aqui, ó. E aí, quem mais? Guilherme tá dando uma ideia ali já, ó. Alguém habilitado. Tá, eu vou melhorar. O que é uma pessoa incompetente para vocês? Isso é mais fácil de achar, né? O defeito é uma barbada. O que é uma pessoa incompetente para vocês? Vamos lá, galera. Taca ali ficha. Pessoa que não cumpre a função que devia cumprir perfeitamente, do jeito que devia cumprir. Pessoa que não cumpre do jeito que devia cumprir. Diz a Tainá. Vamos lá, eu quero mais. Quero mais. Eu quero saber o que é um incompetente. Eles vão dizer, professor, um exemplo é o senhor, seu incompetente. E aí? Ninguém mais, galera? Não é possível. Vocês não têm raiva de ninguém? Vocês são muito amáveis. Muito amáveis. Então, olha só, já que vocês não querem falar comigo, eu vou falar sozinho aqui. Só quem falou comigo foi o Guilherme, o Arthur e a Tainá. Então, olha só. A norma diz que, para ser competente, a pessoa deve ter educação. Opa, educação. Ela deve ter treinamento ou, essa palavra é importante, ou experiência. Educação, treinamento ou experiência, galera. E quando eu falo ou, eu não estou juntando treinamento com experiência. Eu não estou juntando educação com treinamento. Eu não estou juntando educação com experiência. Eu estou falando que ou é um ou é outro. Não precisa ter os dois para dizer que a pessoa é competente. Tranquilo? Aí, observem. Uma pessoa que não tem, por exemplo, muitas vezes, ensino fundamental completo. Observem um exemplo. Uma pessoa que não tem ensino fundamental completo. Pergunto para vocês, ele tem educação? E aí, quando eu falo educação, é no sentido de formação, tá, galera? Porque pode ser uma pessoa educada no sentido que a gente conhece, né? Uma pessoa que é cordial, né? Mas educação aqui, eu estou falando de formação profissional. Tá? Então, eu tenho lá um carinha que ele não tem ensino fundamental completo, não tem, mas ele tem mais de 20 anos de experiência naquela atividade. O cara executa aquela atividade como ninguém. Tá? Como ninguém. Aí, não sabendo da norma, a gente pode dizer, esse cara é extremamente competente, porque ele executa a atividade que ele faz com extrema eficácia. O cara é eficaz na atividade que ele executa. Então, ele é uma pessoa competente. Então, quando a gente pensa em questão de competência, galera, a gente sempre pensa no resultado, observem. O resultado tem que ser positivo para que eu considere aquela pessoa competente. Só que para a norma, ele não pergunta o resultado. Ele quer saber se aquela pessoa ela tem formação para aquela atividade. Ele quer saber se a pessoa tem treinamento para executar aquela atividade. Ou ele quer saber se aquela pessoa tem experiência na execução da atividade. Em nenhum momento ele fala de resultado. Tranquilo? Então, competência que nós, no nosso dia a dia, nós entendemos é o resultado que a pessoa nos mostra. A pessoa nos passa. Certo? Para a norma, não interessa o resultado. Para a norma, interessa se o cara tem formação
treinamento ou experiência. Da mesma forma, eu posso ter esse carinha lá que tem ensino fundamental incompleto, mas tem uma experiência de 20 anos na atividade, e eu tenho lá um outro carinha, deixa eu pegar um aqui de vocês, vou pegar outro agora. Vou pegar a Glenda. E aí nós temos a Glenda, que é formada na área daquela atividade, é claro, né? E tem especialização na área, né? Nunca trabalhou naquela área. Nunca. Mas ela tem formação naquela área. A competência é igual para um e para outro. Observaram? Um executa a atividade há 20 anos e o outro nunca executou. Os dois são competentes porque um tem formação e o outro tem experiência. Tem educação e experiência. Então, isso é competência para a norma. Ficou claro? Agora, professor, então basta que tenha educação, basta que tenha formação? Calma. Por quê? Pelo seguinte fato. Quando a empresa vai contratar alguém, ó a cabeça aqui, galera, vamos pensar. Quando a empresa vai contratar alguém, ela não diz que os requisitos para o cargo é XYZ? Diz, não diz? Seus diabos, seus capeta. Diz ou não diz? Sim. Responda para mim. Sim. Para o cargo é XYZ. Isso significa que se está escrito lá, requisito para o cargo, ter experiência de tanto tempo na atividade, significa que aquela é a competência, galera. Se lá está descrito que para exercer a atividade, para ser contratado, o requisito é ter formação em determinada área. Eu posso ainda dizer, ter formação e experiência, se possível, né? Às vezes tem isso, né? Experiência, se possível. Tranquilo? Então, isto é determinar a competência para a atividade. Se a empresa determinou a competência, ela tem que comprovar que aquela pessoa que está executando a atividade tem aquela competência determinada. Aquele requisito para investidura no cargo. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Tem que ficar. Isso é competência para nós. Sim ou não? Claro ou não ficou? Sim, diz a Stephanie. Muito bem. Cabelo muito bem, Guilherme. Sim, Jaqueline. Muito bem. Guilherme também diz que sim. Então tá show. Vamos voltar para a norma. Vamos ver mais um pouquinho, galera. Me aguentem mais um pouco. Hoje vocês vão ter que me aturar. Hoje vocês vão ter que me engolir. Então tá, aqui, ó. Competência. Diz o seguinte, olha aqui, ó. A organização deve determinar a competência necessária para a pessoa que realizar sob seu controle. Ou seja, ela deve dizer qual é o requisito para que aquela pessoa trabalhe naquela atividade. Tá? Então, ela vai determinar qual é o requisito que deve ter. Assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. Quem é que vai determinar isso aqui, seus capeta? A organização. Não é o auditor que vai auditar, não é o fulaninho beltraninho, não é o vizinho que gosta só de ver os defeitos, não é ele que vai dizer. Quem vai dizer é a organização. Não é a tia véia que fica na janela cuidando da vida dos outros, não é essa tia véia. É só a organização. Tranquilo? Determinar as necessidades de treinamento associado aos aspectos ambientais do sistema. Então, se tem lá um aspecto ambiental que é necessário realizar treinamento, por exemplo, resíduos perigosos, para que eu movimente, para que eu gerencie esse tipo de resíduo, esse tipo de aspecto, eu tenho que ter treinamento dessa galera. Porque sem treinamento, eles vão fazer cagada, eles vão contaminar o solo, eles vão se machucar, eles vão se contaminar, eles podem morrer, eles podem sofrer diversos acidentes, eles podem ficar inválidos para o trabalho, etc. Tranquilo? Então, determinar treinamento. Tá? Onde aplicável assim assado. E aí eu tenho o seguinte, olha aqui. A organização deve reter informação, seus capeta, reter informação documentada, apropriada como evidência da competência. Ah, agora eu quero conversar com vocês de pertinho.
Reter informação documentada como evidência da competência da criatura. Galera, onde é que está? Quando eu contrato um capeta, contratei o capeta, né? E aí eu disse lá pro capeta que o requisito para o cargo é tal. E aí o capeta foi lá, demonstrou que tem requisito, tarará. Onde é que vai estar essa informação da competência do cara? Não me diz que vai estar disponível no site da empresa. Todas as informações funcionais do cara estão disponíveis No registro do funcionário. No registro do funcionário que fica onde, Jaqueline? Normalmente nos arquivos da empresa. Não fica assim exposto para todo mundo. Perfeito. Que fica dentro lá do setor de gestão de pessoas, né? A pessoa que contrata, que demite, que paga, manda pagar. É ou não é? É lá que vai ficar a documentação. Portanto, quando fala em reter documentação, significa que essa informação tem que estar no local determinado dentro da organização. Se eu quiser saber a competência do fulano, onde é que eu tenho que ir? Lá no setor de registro, lá no setor de gestão de pessoas, ou onde a organização determinar que lá vai estar retido. Entendido? Eu não posso pegar a documentação e levar para casa porque eu achei bonita. Eu não posso pegar a documentação do colaborador e levar lá para sei lá, para qualquer lugar para fazer um churrasquinho. Né? Não posso. Vou mostrar para os amigos. Olha aqui, olha a cara do fulano. Não vou, não posso. Por quê? Porque essa informação documentada é retida no local de trabalho. Entenderam aí a retida e mantida? Acho que sim, né? Perfeito. Se sim, diga que sim. Se não, diga que não. Vamos tocar mais aqui. Prometo que não vai muito mais tarde, mas olha, eu prometo. Mentira. Olha só, conscientização. A organização deve assegurar que pessoas que realizam trabalho sob seu controle, sob o controle da organização, estejam conscientes. E mais uma coisa, professor, por que é tanta coisa nessa norma? A organização deve assegurar que pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização. Deixa eu aqui de novo com vocês. Galera, quem é que realiza trabalho sob o controle da organização? Colaborador interno, sim, né? Dos muros para dentro da empresa, todo mundo está sob controle da organização, concordam? Sim. Concordam? Perfeito, né? O motorista que vai levar matéria-prima, trazer produto, entrar em contato com o fornecedor, cliente, e aí? O cara está sob o controle da organização? Sim ou não? Criou pulga, né? Criou uma pulguinha aqui atrás. Criou pulguinha. Sim ou não? Deveria estar. O cara está sob o controle da organização para o sistema de gestão ambiental da empresa. Portanto, quando eu falo em sistema de gestão ambiental, lembra que nós falamos em fatores externos e internos. O cara, o motorista, é um fator externo. Ele pode ser da organização, mas a atividade dele ocorre externamente à empresa. Ocorre no âmbito externo, mas ele está sob o controle da organização. E por mais que ele seja um terceirizado, contratado, ele está executando uma atividade para a organização. Portanto, ele está sob o controle da organização. E esse cara também deve estar consciente. Agora, um terceirizado que foi até o meu Parque Fabril, o meu não, né? Foi até o Parque Fabril da Jaqueline. Foi até o Parque Fabril da Jaqueline. O cara foi lá executar um serviço de manutenção lá no teu Parque Fabril, Jaqueline. Aí o cara chegou lá, antes do cara entrar, a empresa ciente, consciente de que
todos aqueles que trabalham sob o controle dessa organização devem estar conscientes da política, dos riscos, etc, etc, etc. Pararam o cara na porta, entregaram um panfletinho para ele e disseram: tu só entra aqui se tu tiver capacidade para executar atividades, tu tiver com capacete de proteção, com luva, com bota, etc, etc, etc. Ou seja, utilizando EPI, utilizando isso, isso e aquilo outro. Está sob o controle da organização. O cara só foi naquele dia para fazer uma manutenção simples. Mas esse cara vai andar pela empresa, esse cara vai correr riscos dentro da empresa, esse cara, enfim, ele vai ter interferência sobre a atividade da empresa. Portanto, por mais que ele só vai lá por 30 minutos, esse cara está sob o controle da organização. Esse cara também deve estar consciente. Voltamos agora, então, ao item conscientização. Item conscientização. A organização deve assegurar, então, que essas pessoas que realizam trabalho sob esse controle devem estar conscientes da política, dos aspectos ambientais significativos e dos impactos reais ou potenciais associados com o seu trabalho. Portanto, se o cara vai executar a manutenção de um equipamento, vai estar lá só por meia hora, o cara tem que saber os riscos daquela atividade, o que acontece ali, né? Quais são as pessoas que trabalham ao redor dele, se acontecer uma emergência, para onde é que ele vai, né? Então, tudo isso tem que estar consciente. Da contribuição desse cara para a eficácia do sistema de gestão ambiental, incluindo os benefícios para melhoria nos meus indicadores ambientais. E tem mais um monte de coisa. Depois fala de comunicação, galera. A empresa tem que determinar o que, como e onde vai comunicar, deve reter informação documentada sobre isso. Fala sobre comunicação interna, comunicação externa e fala sobre informação documentada. Lembrem que eu comentei com vocês sobre a informação documentada, dizendo o seguinte, o que é informação documentada para vocês. E a informação documentada é um monte de coisa que eu já vou dizer para vocês, eu só vou achar o item. E aí eu já digo para vocês aqui. Criando e atualizando a informação documentada. Ao criar e atualizar a informação documentada, a organização deve assegurar apropriados o formato. Por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos, qual é o meio? Por exemplo, papel, meio eletrônico, sinal de fumaça, sinal de fumaça, entendeu? Então, isso é informação documentada. Sai daquela coisa de ter um papelzinho, tem que ter um papel. Cadê papel? Cadê papel? Parece um idiota. Onde é que está isso? Cadê papel? Pode estar no computador. Tanto é que hoje, por exemplo, as instituições públicas de ensino, quando passa por avaliação do MEC, o curso de vocês já passou por avaliação do MEC, engenharia química lá no campus já passou por avaliação do MEC, as licenciaturas também. Quando eles vão fazer essa auditoria da avaliação do MEC, a gente não tem tudo em papel, galera. A gente tem grande parte em papel. A gente tem muita coisa em meio eletrônico. Cara, tem normativas em meio eletrônico, tem a política da organização está em meio eletrônico. Para que eu vou imprimir, velho? Está acessível para ele em qualquer ponto do mundo. É só entrar no site. Não tem por que imprimir. Eu quero saber tal coisa. Está aqui o computador disponível para você. O caminho a encontrar isso é tal, tal e tal. E está aí. Você conseguiu encontrar a informação documentada necessária. Tá? Então, aqui a gente sai daquela coisa de ter um monte de papel guardado num arquivo enorme dentro da organização para comprovar XYZ. Não precisa mais. Não precisa mais. Desde que tu garanta que, em caso de necessidade, eu consiga acessar isso de forma eletrônica, né? Porque, eu tenho lá eletrônico, pifou. Pifou, computador, pifou, HD. Pifou. Faltou luz. Se faltou luz, paciência, eu quero em papel, então. E aí? Então, todos esses cuidados também têm que ser tomados, tranquilo? A análise crítica da aprovação quanto à adequação e suficiência. Galera, quando eu falo em informação documentada, essa informação documentada, por exemplo, se ela está na área externa e colocar um papel na área externa, se pegar chuva, sol, acabou a informação documentada, concordam? Portanto, quando eu vou criar a informação documentada, eu preciso deixar ela em um formato adequado, né? Por exemplo, se está na área externa, tem que ser um plástico mais duro, tem que ser algo, enfim,
adequado com as normas técnicas, né, de informação, assim como, por exemplo, tem a questão lá dos extintores de incêndio, linhas de emergência, enfim, tudo isso deve ser, né, assegurado. E quando fala em controle de informação documentada, é isso, né? Esteja disponível e adequada para uso. Eu tenho lá um documento, né, uma informação documentada disponível. Sim. Aí tu chega na informação documentada toda rasgada. Informação documentada é essa. Entendeu? Então, isso também tem que tomar um cuidado. Tá? Aí fala mais um monte de coisa sobre informação documentada. Nós já passamos o nosso tempo da nossa aula, mas nós vamos seguir vendo. Preparação e resposta à emergência. Preparação e resposta à emergência. Galera, diferenças notadas da versão 2004 para a versão 2015. Em 2004, a gente tinha o seguinte, ó, responder a situações de emergência ou realizar simulações de emergência. Tranquilo? É isso. Qual é o procedimento para a resposta à emergência? É isso. Isso que era em 2004. Agora, eu tenho que fazer treinamento de preparo à resposta à emergência. Eu tenho que fazer registros dos treinamentos. Eu tenho que responder a situações de emergências reais, certo? Além disso, eu tenho que fazer testes periódicos, sem que as pessoas saibam. E após esses testes, então, eu tenho que ter um relatório sobre o resultado. Então, quando eu falo teste periódico, não é, por exemplo, avisar uma semana antes que no dia tal nós vamos fazer um teste de emergência. Aí tu já está lá sentado esperando o alarme. Aí o alarme toca e tu sai calmamente conversando com um colega, dizendo, pô, vê só, vai chover, não vai chover. O sol que tá ontem, coisa linda, rapaz. Tomei um chimarrão, depois falei daqui, fui lá, fui no bar, enchi a cara. Galera, não é isso. Não é isso. Quando eu falo em testar periodicamente, é o seguinte, determinado dia eu cheguei lá, meti o pé no botão e começou a soar alarme, eu fiquei olhando para ver o que as pessoas iam fazer. Se elas iam passar um cima do outro, se ia empurrar o outro para poder sobreviver, se ia quebrar a perna do outro para poder escapar, se ia jogar o cara dentro de um tanque cheio de ácido, se ia descer a escada rolando. Né? Isso é testar periodicamente. Agora, eu posso fazer testes avisando? Posso. Isso também tem que ser analisado. Agora, testar periódico, situações de emergência, é de fato meter o pé no botão vermelho lá, fazer só o alarme e observar o que vai acontecer. E fazer um relatório bem apurado, com fotos, analisar criticamente os erros, os acertos, onde deve ser melhorado, quais são as pessoas que estão conscientes, quais são as pessoas que não estão conscientes de todas as questões de emergência, dos riscos da sua atividade, certo? Então, isso é responder à situação de emergência. Tranquilo? E deve, claro, manter a informação documentada do processo, do planejamento, de tudo que fez de análise crítica sobre o combate à emergência. Que antes era combate à emergência, né? Agora é preparo e resposta à emergência. Tranquilo? E aí nós temos mais um monte de coisa. Depois a gente entra em auditoria interna, que eu não vou ver agora com vocês, porque nós vamos começar a ver auditorias na próxima aula, tá? Galera, para a gente finalizar, eu prometi que ia fazer uma relação do sistema de gestão ambiental com a produção mais limpa, lembram? Galera, sistema de gestão ambiental e produção mais limpa nada mais são do que estratégias ambientais para prevenir a poluição, certo? E, obviamente, que contribuem com uma outra série de coisas, redução de custos, redução de acidentes, etc, etc, etc. Ou seja, sistema de gestão ambiental e produção mais limpa são estratégias excelentes para que eu tenha resultados positivos, melhoria nos meus indicadores. Produção mais limpa, como o próprio nome está dizendo, é produzir de forma mais limpa. Isso significa utilizando matérias-primas adequadas e suficientes para a produção de um determinado bem, sem que gere resíduos desnecessários, emissões desnecessárias, consumo de água desnecessário. Enfim, produção mais limpa é fazer uma análise. É como se eu estivesse fazendo um balanço de massa, entendeu, galera? Eu estou sabendo aqui o que entra, eu estou sabendo o que sai. Agora eu vou ver o que eu preciso melhorar no meu processo para reduzir custos, para reduzir resíduos, para reduzir acidentes, para reduzir desperdícios, né?
Então, isso é produção mais limpa. É fazer um balanço de massa. Se entrou 1.000 quilos aqui, entrou 1 tonelada, entrou 1.000 quilos, e saiu 500 quilos de bem de consumo, então entrou 1.000, saiu 500, por quê? Eu tive um grande desperdício, né? Saiu um monte de resíduos, um monte de coisa. Bom, então vamos fazer o seguinte, vou melhorar esse balanço de massa para, consequentemente, melhorar os meus indicadores. Então aqui eu vou entrar agora a 1.000 quilos e eu tenho que sair aqui pelo menos 800. Aí, então eu começo a adequar através de um programa de produção mais limpa. Eu estudo o meu processo, vejo quais são os erros, então começo a executar um programa de produção mais limpa. Tranquilo, galera? Então, isso são estratégias de prevenção ambiental que, consequentemente, vão melhorar custos, vão melhorar indicadores. Beleza, galera? Ficou claro para vocês até aqui, tá tudo certo. Passamos um pouquinho, a gente sabe disso, mas eu precisava fazer essa relação dos requisitos da norma ISO e essa questão da produção mais limpa. Ecoeficiência tem o mesmo sentido, né? Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando também de balanço de massa, né? Qual é a eficiência de produção, né? O que entra, o que sai, aí eu começo a fazer balanço de massa, etc. Tá? Então, ecoeficiência nesse mesmo sentido, né? Eficiência energética, eficiência de consumo de água, X, Y, Z, tá? Ficou claro, galera? Fechou por hoje? Tá certo? Dúvidas? Nenhuma? Tá? Obrigado. Tenham todos uma boa noite.